Graça e paz, amados e amadas do Senhor, corra linda! Você é joia preciosíssima do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Tiago. Vamos começar a estudar o livro de Tiago. Tiago, que foi apóstolo, tá? Um dos 12 apóstolos. Tiago, que foi aquele justamente que o Senhor preparou para ser líder da igreja, né? Presidiu o primeiro concílio, que está lá em Atos dos Apóstolos. Então, lembra que quando Jesus ia fazer algum milagre extraordinário, igual aquele caso da menina que havia morrido, né? Que ele reservou só para os três, né? Pedro, Tiago e João. Jesus levou só os três com ele também no Monte da Transfiguração, quando o Senhor se revelou quem ele é, né? Se transfigurou para eles, estavam juntos lá Pedro, Tiago e João. Então é esse Tiago que eu quero falar um pouquinho hoje no Café com Deus. Quero te agradecer, você que está compartilhando muito, nos ajuda. Você que tem dado um joinha, um likezinho para nós também, é muito importante. Você que faz comentário, o YouTube entende que é importante, vai enviando para mais pessoas. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, meu amado, minha amada. Eu tenho um compromisso de orar por todos que estão no canal, porque lá eu sei os que estão inscritos. Então eu oro em cima desta lista de pessoas inscritas, ok? Oro por você e por sua família. Você se inscreve muito facilmente, é só pegar o linkzinho, aquelas letrinhas em azuis, clicar em cima, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e clica no sininho também para receber todas as notificações, ok? Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Eita! Oh, meu amado, minha amada, sabedoria, ela não se adquire nos estudos, não é nas formações acadêmicas, não são quantidade de canudos, né? A conquista de um canudo que é muito importante. Precisamos ter cultura e principalmente a pessoa desprovida financeiramente, mais pobre, ela precisa estudar. O caminho para o pobre é o estudo. Claro que o trabalho é importantíssimo, é o sustento, é a honra de um homem, da sociedade, de um ser humano. Mas o estudo abre novos horizontes. Mas a sabedoria, ela está acima do estudo, ela é muito além. Ela vem de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então aprende o princípio, você começa a temer a Deus, você passa a ter o princípio da sabedoria. A sabedoria é dada diretamente por Deus. Está escrito aqui para nós, então a importância. Tiago traz aqui para nós vários ensinos, né? E Tiago escreveu no ano 45 a 50, na era cristã, né? E é muito importante essa epístola, porque tanto ela, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Epístola de João e até a de Judas, elas são chamadas de epístolas gerais, que é para toda a comunidade, para todas as pessoas, para toda a igreja, tá bom? Então, Tiago escrevendo aqui como líder, ele era um pastor que, preocupado com a dispersão, né, por causa da perseguição de cristãos, tanto judeus quanto gentios, ele escreve essa carta para que chegue às igrejas. Tanto é que no versículo 1, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, está disperso, né, por causa de precisaram sair, fugir, vamos pôr assim, ir para outros lugares.
e levar o evangelho, ele se preocupa com estes e leva alimento para eles. Essa palavra aqui é direcionada para isso. É o propósito que ele fala das provações, que Deus tinha um propósito para isso. A perseguição faz com que amplie o evangelho para que ele seja levado em outros lugares, senão a gente fica na comodidade, a verdade é essa. Eu nunca esqueço Guilherme Carey, pai das missões modernas. Ele custou, pregando várias mensagens na sua igreja, a convencer a igreja, custou muitos anos, a convencer a igreja a fazer missões transculturais, ou a missão transcultural, que é ir a países não alcançados. Existe a janela 1040, que existe 64 países considerados não alcançados. Então, ele convencendo, mostrando essa importância para eles, até que eles foram convencidos, porque tem gente que é assim, o Brasil precisa de missões aqui, para que vai tão longe, se aqui está precisando, tem lugar que não foi evangelizado, meus amados. Se pensassem lá, na Europa, lá nos Estados Unidos, famílias que vieram para cá trazer o evangelho, na Suécia, né? Que os suecos Daniel Berg e Vina Ungri foram batistas que vieram para o Brasil e aqui foram batizados no Espírito Santo, até fundou a Assembleia de Deus, que é uma igreja brasileira poderosíssima, que Deus usa, fortíssima nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, né? Inclusive a maior hoje do Brasil. Você imagina se eles pensassem assim, nós não conheceríamos o evangelho, não é verdade? Então, a importância, aí Guilherme Carey, quando conseguiu convencer eles que havia uma necessidade de ir, eles falaram, tudo bem, você nos convenceu, mas quem é que vai? Esse é o problema, ninguém quer ir. Então ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa igreja me envia, eu vou. Como pastor dela, eu abro mão do pastorado e vou, porque eu sinto o ardor do chamado. Foi isso que ele fez. E assim ele foi, né? Então, abrir missões na África, na Índia. Então, foram trabalhos que foram abertos no mundo, levando escola de agronomia, com o intuito de ensinar as pessoas a plantar, a cultivar, a produzirem, e a palavra de Deus também era semeada junto, né? Isso é lindo demais. Ô, corra linda de Deus, né? São estratégias que Deus usa. Então, tem que ter todo um preparo para a missão. Então, a sabedoria, voltando para você entender, agora que ele convence, ele se coloca à disposição. Então é isso que a gente precisa aprender. Tiago está fazendo a mesma coisa, que ele está preocupado com aqueles dispersos que precisavam estar firmes, dando testemunho aonde estivessem. Essa é a preocupação da carta, essa é a preocupação dele escrever, né? Para esses que estão dispersos, para entender que estavam sendo perseguidos, que deixaram a família, deixaram às vezes a cultura, às vezes deixaram bens, né, materiais, estavam sendo perseguidos, que a perseguição é momentânea, mas ela produz frutos em nós, porque ela traz a perseverança, a paciência, né? E assim Deus vai sendo glorificado no testemunho de firmeza, porque é muito fácil falar que serve a Deus, mas quando tudo está bom, está bem. Mas e quando nós sofremos traição? E quando nós sofremos falência? E quando nós sofremos perda da saúde? E quando nós sofremos, né, a perda de um ente querido, de alguém que nós amamos? E quando nós sofremos decepção com pessoas, né, com o cônjuge, ou quando um filho está nas drogas, e às vezes você fala, eu estou orando, eu estou trabalhando, batalhando para o reino de Deus, meu filho se perdendo, uma filha se perdendo, às vezes na prostituição, né? Ou no lesbianismo, ou no homossexualismo, ou vamos pôr assim, nos jogos, né? Na jogatina, ou na bebedice, né? Nas drogas. Aí você pensa, como é que pode? Aí você pode ficar deprimido e até achar que Deus esqueceu de você. Não, são provações que nós passamos, precisamos estar firmes na provação para mostrar aos outros que nós confiamos no nosso Deus de qualquer maneira.
esteja acontecendo o que estiver, aconteça o que acontecer, nós não o negaremos, nós continuaremos confiante nele, que ele pode mudar a situação. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não há sofrimento que não acabe. É isso que a gente precisa entender e dar testemunho disso. Então ele fala sobre essa importância, ele fala sobre a procedência das provações, sobre o propósito de Deus, ele fala sobre a importância da palavra, lá no versículo 19, ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Então, pronto para ouvir Deus, a palavra dele, porque a palavra nos fortalece. Por que que nós temos 2 ouvidos e uma boca? E não 2 bocas e um ouvido? Porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Amém? Então dá atenção àquilo que Deus está falando conosco. Guarda no teu coração essa palavra, em nome de Jesus, peça sabedoria a Deus. Olha só, sabedoria vem do alto, eu estava dizendo sobre isso, a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria pode ser dada a uma pessoa pobre, desprovida de finança, mas que tem sabedoria mais do que um doutor que estudou, mais do que um mestre pós-graduado, mestre, mais do que um doutorado, mais do que um PhD. Por quê? Porque ela vem de Deus, o Pai das luzes, o Pai do conhecimento, de todo conhecimento. Está escrito aqui no capítulo 1, leia lá para você ver. Então peça sabedoria que te dará liberalmente. Deus, ele não segura, não retém a sabedoria a quem pede. Pedi, dar-se-vos-á. O próprio Jesus disse isso. Então buscai e achareis. Então, quem bate, a porta se abre, quem procura, encontra, disse Jesus. Então busque sabedoria de Deus, que não estão nos livros didáticos, não estão nos livros da nossa cultura, mas está nas escrituras sagradas, que é o livro de Deus. Está no próprio Espírito de Deus, que derrama a sabedoria sobre a sua vida, para você conhecer a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Você vê que Herodes não sabia o que era verdade, Pilatos não sabia o que era verdade, tanto é que perguntou para ele, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, nós só sabemos disso por quê? Porque o nosso Deus se revela a nós pela sua palavra. A palavra é como água, que bate na rocha, vai batendo até furar. A palavra é como água que rega a terra para trazer os vegetais e matar sede aos animais. A palavra é lâmpada que ilumina o caminho de quem anda nas trevas, porque no mundo nós não conseguimos ver adiante. O homem não tem capacidade de ver depois da curva, mas Deus, ele vê todas as coisas. Então a sua palavra ilumina. Ela é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, versículo 105, e luz para o nosso caminho. Então ela ilumina o nosso caminho. Então é lâmpada para os nossos pés, para não cair no buraco, não tropeçar. Recebe aí em nome de Jesus, eu quero orar por você, meu amado, para você compreender isso, receber de Deus essa palavra no seu coração e achar guarida em você. E Deus vai te dar toda a orientação. Esse livro fala sobre a língua, a importância, nós vamos ver isso para frente, a importância de dominar a língua, e fala sobre oração, fala sobre quem está enfermo, sobre unção, fala sobre uma série de coisas extraordinárias, amém? Sobre várias questões, ilustração, doutrinamento, fala sobre o frear da língua, fala sobre a verdadeira sabedoria, como nós estamos falando, fala sobre o mundanismo, tá? As suas causas, suas características. Então fala sobre riquezas, a paciência, juramentos, fala sobre a oração. Então, a conversão de um desviado que pode se voltar a Deus, são coisas maravilhosas para nós.
Recebe isso daí em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça envolva esse coração, a unção do teu Espírito, Deus, para o entendimento, dá sabedoria a esta pessoa que está te pedindo agora, sabedoria, em nome de Jesus, que está muito além do conhecimento, do que estudar muito, do que conseguir ter a capacidade de armazenar na mente, guardar. A sabedoria está muito além, porque ela vem direto de ti. Não é à toa que Salomão, o teu servo, rei Salomão, pediu ao Senhor em sonho, quando sonhou, o Senhor se apresentou a ele perguntando: o que tu queres? Pede o que te quiseres que te darei. Ele disse: me dá sabedoria para conduzir o teu povo. O Senhor deu além da sabedoria, o Senhor deu fama, deu riqueza, o Senhor deu a ele poder, a ele, Pai amado. Por quê? Porque ele foi sábio, ele soube pedir, ele pediu sabedoria para conduzir o teu povo, ele viu a responsabilidade que é. Há um propósito na nossa vida, nos dê sabedoria para cumprir o propósito. E abençoa também, ó Deus, a Samira Carvalho e família, a Mariinha Dias e família, a Ana Silva e família, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, abençoa ela. O Fran Alves e família, a Sheila Zamboni e família, Jéssica Rosa e família, o Gerson Silva e família, do grupo Gerson Silva, um grupo abençoadíssimo, continua abençoando, meu Pai. O Nem Petrino e família, toma sua netinha nas tuas mãos, seus netos, toma a causa dele, em nome de Jesus. Toma também a Jundiária, nas tuas mãos, meu Pai. Nós estivemos fazendo lá uma corrente de 7 dias, ali, Pai amado, no Santa Marta 2, abençoa ela e a sua família, e Yolanda Pinho também, a causa dela, a saúde dela, o tornozelo da tua filha, o Senhor pode fazer o milagre, e eu creio. A Alcina Lúcia também, que pede oração pelos seus familiares, a salvação deles, abençoa, meu Pai, a vida dela, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, meu amado, senta o dedo aí, me ajuda, em nome de Jesus, a compartilhar.